A Guerra do Contestado foi um dos conflitos mais cruéis da história do Brasil. Aqui foi o primeiro combate. O resto foi consequência. O exército venceu, o poder econômico venceu, a ordem institucional venceu, o caboclo perdeu a guerra. Nessa guerra só eu, mas tudo morreu. Não tem mais ninguém. O grande ponto de ligação entre esta história, entre este drama social e a atualidade é a palavra exclusão. Quando eu vim lá do Jagunço, saí bem arranjadinho, da cirola, dos cóis, da camisa colarinho. Nesta região do Brasil, a palavra contestado tem 3 grandes significados. O primeiro sentido da palavra é a questão dos limites do Brasil com a Argentina. Esta questão foi solucionada no final do século passado pelo árbitro, o presidente norte-americano, Cleveland. Os argentinos diziam que todo o oeste catarinense e o sudoeste do Paraná pertenceriam à Argentina. Aqui aconteceu esta questão política internacional. O segundo sentido da palavra é a questão dos limites entre Santa Catarina e o Paraná. Houve um acordo de limites celebrado em 1916, mediado pelo presidente da República, e do qual participaram os governadores dos 2 estados e as assembleias legislativas que ratificaram o acordo naquela ocasião. Paraná e Santa Catarina, salomonicamente, dividiram o território pelo meio. O emancipacionismo regional, essa disputa pelo domínio de quem mandava aonde, na nossa região, foi um fator assim fundamental. Por quê? Porque ele envolvia os grandes fazendeiros que ganhavam as terras devolutas dos respectivos presidentes das províncias. Mas o mais importante, e aquilo que nós temos o dever, a obrigação de resgatar, é o conflito social que, na verdade, caracteriza este terceiro e mais importante sentido da palavra contestado. A nossa estrada de ferro está intimamente ligada à Guerra do Contestado desde o início, até porque ela foi uma das causas da deflagração desse movimento. Quando iniciou o tráfico em 1912, a partir da reconstrução da ponte pelo Rio Uruguai, que havia sido destruída, iniciou-se também a demarcação das terras marginais aos trilhos, que deveriam ser colonizadas, ou melhor dizendo, vendidas a imigrantes, e sendo vedada a venda aos homens nacionais, quer dizer, os caboclos não poderiam adquirir as terras onde eles moravam. E a estrada de ferro então foi um alvo dos ataques dos nossos caboclos, que partiram para arrancar trilhos, destruir as pontes e incendiar as estações ferroviárias. A ferrovia ficou com o tráfego interrompido até 1915 e só depois então é que iniciou-se o transporte de passageiro e o transporte das mercadorias, principalmente a madeira, que era a grande riqueza regional. A própria ferrovia foi utilizada pelo Exército Brasileiro como seu principal meio de interligação com o quartel-general das forças de operação de guerra, ligando o Rio Negro, Mafra, Portunhão e a estação de Caçador, que era a base de remuniciamento das forças militares. Esta locomotiva norte-americana, Mungu, simboliza para Santa Catarina o início do transporte ferroviário no sul do Brasil. Ela está preservada no Museu do Contestado para que esse símbolo fique para a nossa história.
A ferrovia do Contestado, como chamamos hoje, chamava-se Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. O Sindicato Farquhar foi uma instituição econômica muito poderosa na virada do século, principalmente no começo deste século. Por isso teve a concessão para a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e o direito à exploração das margens desta ferrovia, compreendendo o seu ramal até o Porto de São Francisco. É muito compreensível que tenha recebido esta concessão ainda no Brasil do Império e esta concessão tenha sido renovada no Brasil republicano. O objetivo era ligar o sul do Brasil para um transporte mais rápido, militar, para ser eficiente em possíveis combates na Bacia do Prata. E também para promover a ocupação do sertão brasileiro. Em 2 anos se construíram os 372 quilômetros dessa sinuosa ferrovia que acompanhou o Rio do Peixe, da sua nascente até a foz do Rio Uruguai, sem nenhuma obra de arte, a não ser um túnel e as pontes que eventualmente tinham que cruzar os afluentes. Foram utilizados 8.000 trabalhadores nessa estrada, um recorde no Brasil na época, e destes, logo que terminou a construção, cerca de 2.000 que haviam sido recrutados em todo o país permaneceram na região, até trazendo um novo elemento, uma nova pessoa para vir à nossa região. A Companhia Estrada de Ferro não era uma empresa isolada, ela fazia parte de um grande truste de Percival Farquhar. Ao lado dela tinha também a Brazil Development and Colonization Company, que era uma empresa do truste encarregada de fazer a venda das terras que a Estrada de Ferro tinha conseguido na sua concessão, as terras marginais aos trilhos. A Development tentou vender as terras, mas foi impedida pela própria Guerra do Contestado. A Brazil Development vendeu estas terras para empresas colonizadoras particulares. Iniciava-se aí uma nova fase na história de Santa Catarina, a história da colonização. A Brazil Railway implantou no território contestado não apenas a Estrada de Ferro ou a Brazil Development, mas principalmente a Lumber, que foi uma empresa madeireira destinada à exploração da floresta da araucária na região contestada. A tecnologia que era exigida para aquele processo, decorrência da globalização da época, era o maior guindaste, a serraria mais competente, motor que funcionasse mais tempo, que tirasse mais madeira. Ninguém falava em replantar, falava em tirar o que tinha, que é a natureza dele. E quem estivesse, por exemplo, com uma pequena propriedade de sobrevivência, uma posse na terra, essa pessoa estava ali atrapalhando a modernidade. A Lumber inicialmente instalou uma serraria na fazenda São Roque, em Calmon, para da embuia extrair os dormentes que seriam usados na construção da ferrovia. E logo depois iniciou a construção da grande serraria, a maior da América do Sul, até hoje nunca igualada, na localidade de Três Barras, na época então administrada pelo Estado do Paraná, 1908. E aos poucos essa madeireira foi entrando em operação e veio a devastar a floresta, que era o habitat do caboclo residente na região do Contestado, de onde ele tirava a erva mate, tirava o seu alimento, pinhão, a madeira, etc. Aí a Lumber provoca a ira do caboclo, e o caboclo se revolta. O conflito social, portanto, teve como marco inaugural este choque. Uma poderosa e muito bem apoiada multinacional e a miséria, a desassistência de toda a população praticamente da região. E ninguém se iluda. O caboclo do Contestado, chamado
homem cor de cuia, cor de pinhão, era uma pessoa violenta. Ele tinha uma índole guerreira muito forte, porque nas suas origens estão a Revolução Farroupilha em primeiro lugar. O nosso caboclo foi na Guerra do Paraguai compondo os batalhões de voluntários da pátria organizados pelo Paraná. O nosso caboclo se envolveu na Revolução Federalista em 1893. Então ele era um homem acostumado à arma. A mulher catarinense teve uma presença significativa em praticamente todos os momentos da Guerra do Contestado. As mulheres formavam um contingente humano muito importante dentro do Exército Encantado de São Sebastião. Lutaram ao lado dos homens cerca de 2.000 mulheres, do começo ao fim dos combates. E nós podemos destacar duas dentre elas. A menina Teodora, virgem, por ter servido a José Maria em Taquariçu, e que recebia as ordens de José Maria, que na alma cabocla significava o momento em que voltaria o Messias. E Maria Rosa, uma menina de 13 anos de idade, guerreira, valente, acostumada com as vidas do campo e acostumada com a mata, teve experiência suficiente para comandar este exército durante muito tempo, até que sucumbiu às baionetas e aos tiros dos fuzis. As forças do capitão Potiguar, ao atravessarem o rio Caçador Grande, fuzilaram a guarda de Maria Rosa e ali ela padeceu. A Guerra do Contestado foi conhecida pelo aspecto religioso como Guerra dos Fanáticos. Não havia a presença de padres, de bispos na região, o que fez surgir a figura de benzedores, de mandraqueiros, de santos, de monges. Dentre os monges mais conhecidos que a história registrou antes da Guerra do Contestado, que influenciaram o caboclo, que o induziram a pegar armas e se revoltar contra as forças que ele chamava de opressoras, sem dúvida nenhuma, foram dois, João Maria e um José Maria. O primeiro tido como santo, o segundo como político e o terceiro como guerreiro. Mas este, para mim, foi o que deu o maior exemplo de santidade, porque ele deu o sangue pela causa. Se você falar no monge para os inimigos, no monge para os coronéis de fazenda, ele foi um monstro, foi um demônio solto. Se falar para os sertanejos, foi um Deus. Para mim foi um grande herói que precisa ser reverenciado. Aliás, o Brasil está precisando do Zé Maria. Com o desaparecimento de São João Maria, o primeiro grande profeta do Contestado, surgiu na região um outro profeta que se dizia sobrinho de João Maria. Era um desertor da Polícia Militar do Paraná, Miguel Lucena de Boaventura, que adotou o codinome de José Maria. Vestiu-se como um profeta, colocou um gorro de pele de onça, armou-se e começou a ministrar ervas e beberragens e a conduzir aquele povo que circulava ali pelas margens direitas do Rio do Peixe, ainda embevecidos pelas ideias de São João Maria. O Paraná entendeu que se tratava de uma estratégia catarinense de invasão do território em litígio e mandou o regimento de segurança atacar o Zé Maria e os sertanejos que estavam em volta dele aqui no Paraná.
chefiava essa expedição um pernambucano que morava em Curitiba e que tinha pretensões políticas no futuro governo do Paraná, que era o coronel João Gualberto. Esse coronel embalou uma expedição de cerca de 60 homens, armou-se de uma metralhadora Krupp e dirigiu-se para a região. Ao chegar nos campos do Irani, ele enviou um termo de rendição a José Maria, mas o fez a lápis. E José Maria não aceitou, dizendo que não reconhecia bilhetes escritos a lápis e que se preparassem para o combate. E na manhã de 22 de outubro de 1912 se deu o primeiro combate da Guerra do Contestado, daí a razão de ser o Irani o berço do contestado. A expedição João Gualberto avaliou mal. A metralhadora acabou caindo no val de um arroio, perdeu-se, engasgou, não pôde mais atirar. Os soldados que lá chegaram, divididos já em duas colunas, foram cercados pelos jagunços, que partiram para uma luta de arma branca, usando porretes, e dispersaram a expedição e a massacraram. Primeiro morreu o monge, tá? Quando identificaram o monge com aquele gorro de Jaguatirica, atiraram nele. Morto o monge, localizaram João Gualberto e houve uma gritaria em favor do Pica, esse desgraçado facão, que ele é o culpado de tudo. O seu enterro posteriormente nas ruas de Curitiba foi um enterro monumental, uma espécie de música de fundo que parecia que encerrava um episódio que na verdade estava apenas começando. Depois da morte de José Maria nos campos do Irani, aquele povo começou novamente a se reagrupar. Aí um ano depois, finais de 1913, começo de 1914, numa região chamada Bom Jesus do Taquarussu. E a força de cima, 3 homens espantaram o batalhão. Mataram 3 ali, andou vir a tropa, um atrás do outro, dois. Às vezes os fuzis tudo estavam nas costas, né? Até que fosse tirar, já tinham caído aqueles 3 detrás daquela pedra que fizeram a força correr. A Igreja Católica, que até então estava omissa nos episódios do Contestado, começou a se preocupar com esse surto de fanatismo religioso e mandou para lá um famoso padre de origem alemã que morava em Lages, Frei Rogério Neuhaus. Curiosamente, depois dessa saída dele, é embalada então uma expedição militar peso pesado contra o que eles chamavam fanáticos ou jagunços do Taquarussu. Aquele povo ainda despreparado, ficou apavorado com os ribombar dos canhões, acreditando ainda que José Maria poderia ressuscitar de sua cova rasa e vir chefiá-los numa contraofensiva, avançava inclusive contra as armas do governo, brandindo suas bandeiras brancas com uma cruz verde ao centro, que era a bandeira do Divino, a bandeira do Espírito Santo. Depois da derrota e do massacre de Taquarussu, os rebeldes, eles começaram a se agrupar num local chamado Caraguatá. E ali, naquela cidade, que depois se transformou numa espécie de cidade santa para os camponeses, eles viveram o seu momento de maior glória. Em 1914, as forças legais cercam Caraguatá e preparam-se para esmagar aquele reduto. Nesta feita, os sertanejos já estavam armados. Depois da grande vitória sertaneja de Caraguatá, os chamados jagunços começaram a aumentar em número e o governo então embala uma grande expedição novamente contra os sertões do Contestado. Já agora, para chefiá-la, vinha um general veterano de Canudos, general Mesquita, que vem à região com cerca já de 1.700 homens e faz um cerco num local chamado Santo Antônio, que ele julgava
que seria um grande reduto, mas na verdade era uma guarda. E ali ele dá combate aos jagunços e ganha essa batalha e se afasta. Ao se afastar, ele deixa no seu lugar um major, Matos Costa, personagem lendário na história catarinense, porque Matos Costa se veste de jagunço, e ele então teria, segundo constam algumas versões, até entrado em alguns redutos e parlamentado com Elias de Moraes, conversado longamente com ele, fumando cigarro de palha, trocando ideias, ajeitando, tentando conciliar tudo aquilo ali. Mas a sua tentativa de pacificação é mal entendida por uma das alas, vamos dizer assim, dos rebeldes, e um desses grupos liquida com Matos Costa, trespassando com um golpe de lança. Nesse mesmo período, um dos chefes rebeldes, Chico Alonso, se dirige com um piquete de 30 ou 40 homens e incendeia as instalações da Lumber Corporation em Calmon. E o governo então vai mobilizar contra os rebeldes um grande chefe militar da época de muita importância, que era Setembrino de Carvalho, que estava no Ceará, e ele então se dirige com uma enorme tropa para o sul e vai ter início então o capítulo final, mais dramático e mais sangrento do contestado, que é o cerco ao reduto de Santa Maria. O general Setembrino desce do Grande Norte brasileiro e traça um plano de estratégia maciça contra os rebeldes do contestado. Ele os cerca de forma clássica com 4 colunas, coluna norte, sul, leste e oeste, cada uma delas comandada por um coronel. Então a brutalidade contra os rebeldes do contestado começa a se acentuar. O líder rebelde Adeodato também começa a assumir poderes internos muito grandes dentro do reduto de Santa Maria. Os rebeldes do contestado passam a ser encarados como bandidos e contra eles a reação se avoluma. O fato é que aqueles redutos que se localizavam no Vale de Santa Maria começam a ser dizimados, um a um. E as forças legais começam a cercá-los, e uma espécie de volante de cavalarianos gaúchos comandados por Potiguara acaba entrando nos últimos redutos, incendiando um após outro durante dias e dias todos aqueles redutos que se estendiam no Vale de Santa Maria, e dá por exterminada a ação dos rebeldes. Adeodato teve mais sorte, durante alguns meses ainda fugiu pelos interiores, dirigiu-se à sua localidade de nascimento, São José do Cerrito, onde foi preso. Foi levado a julgamento e condenado à pena máxima que então se aplicava no Brasil, 30 anos de prisão. Ele cumpriu a pena na penitenciária de Florianópolis durante 7 anos. Num determinado dia, ele arrancou o fuzil de um guarda, escapou, tentou atravessar numa rua e foi morto pelas balas do parabellum de um guarda. Ali terminava definitivamente e era sepultada a história dos rebeldes do contestado. O contestado foi um conflito social, como dizem os sociólogos, ou uma campanha militar, como diz o Exército. O contestado foi tudo isso e muito mais. Mas, acima de tudo, é a soma de todos esses fatores que fizeram com que tivéssemos, de um lado, 8.000 soldados do Exército Brasileiro, reforçados pela Polícia do Paraná, por piquetes civis da Guarda Nacional, e de outro lado o Exército Encantado de São João Maria, sob a liderança espiritual de São Sebastião. 8.000 sertanejos que ousaram desafiar a ordem estabelecida. A região dos conflitos mais expressivos continua, até hoje, uma região muito carente. Os efeitos do conflito armado não foram apagados. O que se percebe é que a região onde mais atuou a multinacional é uma região depauperada, ou seja, a participação desta multinacional contribuiu em nada para melhorar a capacidade econômica da região. Eu me lembro tudo, mas eu já vou cessando com dizer. Eu estou nessa condição
aleijado, eu tenho que ir nos médicos, né? E precisa de dinheiro. Não existe mais ninguém aqui sem ser só eu. Eu comecei desde o fim até o fim. Então eu posso contar bem certinho como é, como não é. Houve uma invasão de imigrantes que ocuparam o espaço dos caboclos, facilmente aliciado para as indústrias da região. Que depois perambulam sem oportunidades, perderam as terras e hoje nós temos aqui muito pouco caboclo autênticos que represente aquela herança do sangue e da alma do contestado. O contestado acabou. O gorro de onça do profeta José Maria perdeu-se no cemitério abandonado do Irani. E o neto e o bisneto do caboclo, do guerreiro do contestado, hoje é um motorista de caminhão. Resta uma lição de como é difícil a sobrevivência do caboclo, do pobre, do camponês no grande interior do Brasil.